2 dedos de conversa. Hoje à tarde da RDP Internacional temos Inês Marques, é pediatra, criadora da página do Instagram O Mundo da Pediatra, da Pediatria. Pediatria ou da Pediatra? Pediatria. Da Pediatria. A Inês é a nossa convidada, chama-se Inês Marques. Vamos começar pelo princípio. Como é que foi que um dia começou a interessar-se pela pediatria? Ora bem, a história tem algo caricato, muitas vezes este exemplo na consulta, inclusive, que é, eu comecei a querer ser pediatra de uma experiência que podia ser tudo traumatizante. Eu tive uma doença grave, com 7 anos de idade, lembro perfeitamente, uma infecção gravíssima que as pessoas definem como septicemia, que significa que é uma infecção generalizada, e na altura foi tudo o que é mais traumatizante, entre picas e punções, e na verdade eu saí do hospital de tal forma motivada para isto, que eu saí a dizer aos meus pais, eu quero ser pediatra. Sim. E não foi médica, foi pediatra, eu quero tratar de meninos, e essa ideia foi consolidando e nunca mudou. Então significa que muito provavelmente terá sido muito bem tratada pela equipa, não é? E achou que o trabalho deles era tão carinhoso que queria fazer igual, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Quais são as maiores preocupações de quem vai passar pela experiência da paternidade? Ora bem, a experiência de paternidade é uma experiência fantástica, como eu costumo dizer, mas ao mesmo tempo desafiante, porque tem muita incerteza associada. E quem vai passar pela experiência de ter um filho e de fazer crescer um filho, acima de tudo tem muita angústia. A angústia principal é de saber se o vai fazer bem. Ou seja, será que eu vou desempenhar o meu papel de pai e de mãe bem? Será que eu vou saber reagir na altura certa, no momento certo? Será que aquilo que eu vou fazer o vai condicionar no futuro? E se nós pararmos para pensar, isto era coisas que se calhar há uma década atrás, 2 décadas atrás, não se pensava. Se calhar nossos pais não pensavam ainda nisso, mas agora, com tanta informação, tantos tipos de parentalidade, tanta nova parentalidade, né? Parentalidade consciente, parentalidade positiva, as pessoas começam-se a interrogar e a perceber que muito daquilo que fazem com um bebê, um simples bebê, tem um impacto gigante naquilo que aquela pessoa vai ser em termos de jovem e de adulto, nas suas inseguranças, nas suas certezas, nas suas formas de reagir a coisas tão simples como o medo. Sim. O Mundo da Pediatria, página do Instagram, como é que surgiu? Surgiu na pandemia. Foi muito engraçado porque era uma ideia que eu já tinha há algum tempo e que as pessoas foram sempre dizendo não, devias avançar, era agir, é preciso haver uma fonte segura de informação em que tu consigas até comunicar com aqueles que te seguem e aqueles que te querem seguir. E depois a altura da pandemia foi a altura por sinal em que a nossa forma primária de comunicar era através da internet, era através dos meios não físicos, não é? Protegidos da o Bruno contaminação. Nogueira tornou-se uma figura no Instagram brutal no tempo da pandemia, não é? Sim, sem dúvida. E a ideia era, quer dizer, se calhar não como aquela base de seguidores, mas de ter assim algo que mostrasse o trabalho. É isso? Exatamente, e que desse apoio, inclusive, porque na verdade as pessoas depois, nessa altura, ficaram muito distantes de nós fisicamente, não é? As próprias consultas naquela altura, houve uma redução gigante. Como eram as consultas? As consultas eram mais demoradas, mais espaçadas, de forma a não haver encontro de pessoas na sala de espera. E eram físicas? Metade, ou seja, havia teleconsulta, não é? E havia a consulta presencial. Sim. E a teleconsulta daria aqui uma conversa de horas, porque na verdade fazer uma teleconsulta em pediatria não é fácil, porque são dúvidas mais de comportamento, dúvidas que nós conseguimos trabalhar à distância, da angústia dos pais e de questões de crescimento e desenvolvimento, ou se nós temos mesmo que ver a criança, a teleconsulta põe aqui muitas barreiras, não é? Acho que é um caminho que ainda vamos percorrer e que tem aqui uma margem gigante para crescer, mas que naquela altura foi um verdadeiro desafio para todos nós. Sim, sim. O que é debatido na página do Instagram? Ora bem, a página, no fundo, tem Instagram, também tem Facebook, porque, no fundo, na altura eu senti que houve pessoas que me questionaram porque é que não havia extensão numa rede e na outra, porque usam uma e a outra, mas, no fundo, as partilhas são todas em comum. E a ideia é, dividindo em temas cruciais da pediatria, a alimentação, o desenvolvimento, as etapas de desenvolvimento, os mitos e as verdades, também, que é uma coisa que os pais gostam muito, trabalhar exatamente aquelas questões básicas que os pais me trazem à consulta. E a inspiração vai ser de mesmo essa, que é, muitas das vezes, eu saio da consulta e uso uma questão que eu avalio muito perentória de vários pais e uso para fazer um novo post. Portanto, é exatamente isso, é aquilo que me trazem na prática e que eu percebo que é uma dúvida premente e muito comum, vou pondo. E depois temas quentes da atualidade, que a gente sabe sempre, não é? Na altura da hepatite atípica que houve, na altura do Covid, na altura agora das meningites, né, de algumas infecções mais grávidas que houve, vamos sempre fazendo assim os alertas mais importantes. O trabalho da pediatra não começa na altura do nascimento da criança, não é? Começa muito tempo antes, não é? Vamos tentar balizar quando é que começa e quando é que acaba o processo de ligação aos pacientes. Basicamente o processo começa ainda no período pré-natal e, portanto, é muito engraçado que eu faço consulta pré-natal e recebo no meu gabinete um pai e uma mãe, não é? Portanto, não vem nenhuma criança. Vem, claro que vem dentro do útero da mãe. E essa primeira consulta é fundamental para despir expectativas, tirar aquelas dúvidas mais cruciais, pôr os pais mais relaxados e, acima de tudo, conhecerem a pediatra e perceberem e se identificam com a minha forma de trabalhar, não é? Porque todos nós temos formas de trabalhar diferentes. Pode acontecer no meio do processo, olha, desculpe, não simpatizamos consigo porque queremos outra?
Pode acontecer. Por acaso, assim, nunca aconteceu uma situação dessas, mas acho que é possível, porque estava aqui a pensar, não é? Todos nós somos diferentes, temos formas diferentes de reagir, e acredito que há pais que, por exemplo, precisam de uma pediatra muito taxativa, muito seca, muito óbvia, muito prática, não é? Que dê ordens, e outros pais que precisam de uma pediatra muito mais empática, muito mais próxima, muito mais quase de família, para sentirem-se seguros e que estão a fazer um bom trabalho. E depois, passando dessa consulta pré-natal, então recebemos o bebê, no fundo, após o nascimento, ali naquela consulta na primeira semana de vida, e depois vamos acompanhando. Portanto, ao longo do primeiro ano há várias consultas, 1 mês, 2 meses, 4, 6, 9, e depois passa a ser um bocadinho mais passado a cada 6 meses e depois a cada ano. E só termina à maioridade. Sim, aos 18 anos? Aos 18 anos. Aos 17,5 o adolescente vai à pediatra? O adolescente vai à pediatra, exatamente. E é engraçadíssimo, porque é lógico que os adolescentes que eu me despedi, agora recentemente, eu não os segui desde o pré-natal. Segui-os, se calhar, ali desde os 6, 7, 8, 9 anos. Mas é engraçadíssimo que no outro dia veio uma adolescente exatamente à minha consulta, ia fazer 18 anos no mês seguinte, e ela veio-me dizer: doutora Inês, entrei na faculdade, tirei a carta de condução e obrigada por tudo. E, portanto, é aquela sensação de dever cumprido, não é? E é muito engraçado esse processo. Claro que os adolescentes é um tema quentíssimo, porque eles têm toda uma dinâmica diferente de uma criança no primeiro ano de vida e na primeira infância e na segunda infância, não é? Ou seja, já têm outros desafios que nós, pediatras, inicialmente nem sequer estávamos bem preparados para responder. A Inês tem 2 filhos, não é? Muito provavelmente, não sei se do ponto de vista odontológico, pode ser a pediatra dos filhos. Isso é uma questão que todos os pais me colocam, é muito engraçada. Que é, na verdade, eu não devo ser o pediatra dos meus filhos, não é? Mas mais até por uma questão de, quando nós olhamos com olhos subjetivos, com olhos toldados pela afetividade demasiada, pela proximidade, podemos não ver ou ver demais, como eu costumo dizer na brincadeira. E, portanto, é lógico que se os meus filhos tiverem uma otite, uma amigdalite, uma faringite, eu não os vou levar à urgência, sou eu que os trato. Sim. Agora, para acompanhar aquelas fases cruciais do desenvolvimento e perceber estão bem, não está nada a falhar, está tudo ok, é sempre importante haver alguém que vá olhando de fora. Na verdade, depois, às vezes, a consulta de pediatria, como somos colegas, acaba por se transformar numa conversa amigável, em que pomos, no fundo, a conversa em dia também, não é? Quem são os seguidores desta página de Instagram? São múltiplos. São, sim, os pais que eu tenho na consulta e que usam muito esta página como complemento àquilo que nós vamos falando. São pais espalhados pelo mundo. Eu tenho pais do Dubai, pais da África do Sul, pais de Angola, pais da Irlanda, pais sei lá, dos 4 cantos do mundo, e que é muito engraçado porque depois questionam mesmo: é possível fazermos teleconsulta? Será que mesmo estando aqui longe conseguimos tirar dúvidas mais práticas e ver? E, portanto, no fundo é quase como se fosse aqui uma ponte que nos abre ao mundo. Sim. E não me limita a estar aqui a ser pediatra em Portugal, no sítio onde eu trabalho, do ponto de vista prático, mas que me permite ser pediatra a milhares de quilómetros de distância, que também tem uma dinâmica muito engraçada. Como é que funciona a teleconsulta? A teleconsulta, a regra geral, é nos locais onde eu trabalho. Os pais podem pedir esse agendamento e, portanto, em vez de ser uma consulta física, os pais recebem um link e, na hora em que deveriam estar presencialmente, acedem ao link e eu estou do lado do computador pronta para responder às questões e tentar dar resolução a tudo. O que é que leva alguém, numa altura tão problemática, com crise, houve o Covid, agora uma guerra, inflação, ter vontade de fazer filhos? Essa é uma questão desafiante, não é? Porque é mesmo a vontade de pôr uma criança no mundo e de ver crescer. Porque, na verdade, se nós racionalizarmos o que é ter um filho e todas as implicações que isso vai ter em termos de vida nossa como casal, como pessoa, como futuro, do ponto de vista de perigos, de dinâmicas, de custos, na verdade não teríamos filhos, não é? E, portanto, é mesmo aquela vontade que vem lá dentro, que nem nós sabemos de onde é que vem, de criar uma vida e Sim. deixar cá uma vida nova, ou mais vidas, que isto às vezes são várias. E aproxima o casal, o facto de... É a forma materializada de mostrar que se amam? Pode ser, mas um filho, pelos desafios que traz, sobretudo naquela primeira fase da vida, nunca vai aproximar por si só um casal. Ou seja, pode ser, se resultar de um esforço conjunto dos dois e uma vontade conjunta dos dois, ser exatamente essa materialização do amor dos dois, não é? Portanto, é aquilo que surgiu dos dois. Uhum. Mas, na verdade, um filho, ao contrário que as pessoas muitas vezes dizem, vamos ter um filho para aproximar. Não, um filho vai sempre, tendencialmente, criar aqui um grande desafio ao casal. Porque quando nasce um filho, o casal deixa de existir isolado. Sim. E, portanto, uma dinâmica que era A2 passa a ser uma dinâmica A3. Uhum. E todo esse reajuste vem pôr muito em causa. Muito em causa os afetos, muito em causa os espaços, muito em causa a própria dinâmica, inclusive da intimidade. E, portanto, um filho nunca vai aproximar um casal
mas pode, com o tempo, fazer crescer essa vontade até ter mais. E, portanto, na verdade, é um desafio fantástico. Bom, falou, passa a vida a 3, mas há a possibilidade, e aconteceu também com a Inês, de passa a ser a 4. O que é que sente o primogénito quando, de repente, é confrontado com mais um ser em casa? É engraçado porque depende muito da idade. Isso também é uma questão que os pais trazem muito à consulta, que é, consoante a idade, eles têm maturidade para perceber melhor o que é que implica vir aí outro bebê, não é? Porque a palavra é essa, olha, vamos ter outro bebê, não dizer vamos ter outro filho, vamos ter outro bebê. E depois há diversas fases. Se é uma criança mais velha, muitas vezes até foi ela a pedir, eu quero ter um mano ou uma mana, insistir até que a coisa aconteça. Se for uma criança mais nova, não vai ter essa capacidade e muitas vezes até apanhada assim, mais ou menos ali na curva, como eu costumo dizer. E a reação aí às vezes tem que ser trabalhada. Eu aí digo mesmo aos pais, preparem-no, dentro do possível, dentro daquilo que ele percebe, para explicar que vai nascer um filho e que vai nascer um irmão e que vocês vão dar tanta atenção ou mais, mas que na verdade a dinâmica vai mudar. E isso é muito importante. Portanto, falar com os pais na consulta antes do segundo e do terceiro filho, quando é o caso, nascer, é fundamental. Então o que é que se deve fazer para que o filho não se sinta frustrado? Criar aquilo que eu chamo, na brincadeira, na consulta digo isso, que é o criar o tempo de filho único, que é uma criança teve a ser filho único durante o tempo que foi, o tempo que durou, portanto. E esse tempo é muito importante para ele porque ele sentiu-se único e exclusivo. Quando nasce um segundo filho, esse tempo passa a ser dividido. E é fundamental que ele sinta que o facto de ter um irmão é mais amor, mais partilha e que também de vez em quando ele volta a ter esse espaço. Então eu já peço mesmo aos pais e às mães, ok, vocês são 4, mas há sempre espaço, há sempre dinâmica para aquela criança que foi filho único voltar a ser o seu timing útil de filho único e é fundamental. E os pais dizem que faz uma diferença brutal, até na forma como depois eles querem chamar a atenção, exigem a atenção e se regulam com o nascimento do segundo irmão ou do terceiro irmão. É importante que as mães deem de mamar, porque eu sei que há mulheres que não se sentem confortáveis. É uma opção da mãe. Eu costumo dizer isso muito. Na verdade, se as pessoas me definirem, eu sou uma pediatra que sou pró-amamentação. Claro que sim, é o melhor alimento para o bebê. Mas, isto tem sempre um mais aqui atrás de tudo, é o melhor alimento para o bebê e para a mãe, se assim for, nesta dualidade, e muitas vezes até mete aqui o pai. E, portanto, às vezes, e quando for a opção da mãe que isso não aconteça, temos que respeitar. E às vezes, mesmo sendo a opção da mãe amamentar, não é possível. E nesta dinâmica é muito importante livrar a mãe da culpa. Eu acho que a culpa para mim não existe, eu digo isso muitas vezes na consulta, que é, a culpa não existe, dispõe-se de culpas, é um sentimento tão pesado, não faz sentido nenhum. Mas as mães vêm muito com o peso de eu não consegui amamentar, eu falhei aqui como mãe porque eu não consegui dar de mamar ao meu filho. E isso não existe, ok? Uma mãe não falha o seu papel porque não deu de amamentar ao bebê. Uma mãe pode fazer um papel diferente, e tão bom ou melhor. E, portanto, sim, aleitamento materno, mas desde que seja o melhor para a mãe, para o bebê, para o pai e para aquela tríade que ali está formada. Li que os bebés que passam mais tempo de barriga para baixo acordados apresentam maior desenvolvimento. Porquê? É o tummy time, como eu chamo, na brincadeira. É o treino que eu mando os pais fazerem para casa. Porquê? Porque toda a gente fala muito da posição de dormir e da questão da morte súbita, que temos de deitar os bebés sempre de barriga para cima, não é? A barriga para baixo é uma posição de treino quando eles estão acordados. E é uma posição fantástica porque eles próprios vão dosear a força que fazem, vão explorar o mundo à sua maneira e não somos nós que os estamos a induzir. E, portanto, o tummy time é fundamental fazer diariamente. Desde o bebê pequenino, ele vai estimular-se muito mais rápido, criar um tónus muito melhor, ficar muito mais fortificado, com uma nuance muito importante, que é não o deixar frustrar. A partir do momento em que o bebê começa a ficar chateado, rodamos, mudamos de posição e depois mais tarde voltamos a insistir. O que sente uma criança quando vê um laço familiar ser destruído, isto por causa de uma separação, o que é que os pais, no fundo, devem fazer? A criança vai fazer muitas vezes um luto daquela que foi a família que teve e daquela que foi a nova família que vai surgir. E esse luto pode e deve ser acompanhado, porque eu sigo isto. Na verdade, os tempos mudam e, portanto, sigo muitas famílias refeitas, reintegradas, desintegradas, monoparentais, biparentais, uma multiplicidade de famílias que agora existe. E é muito importante trabalhar com as crianças e perceber que elas nem sempre dão sinais. E às vezes o está tudo bem e não quero falar, esconde alguém que precisa de ajuda naquela altura. E, portanto, eu peço sempre aos pais, olha, tudo bem, acha que agora não precisa de apoio, mas estejam atentos a sinais muito frustros, como seja o não conseguir dormir, como seja o ficar mais frágil, como seja o apanhá-lo a chorar de vez em quando, como seja o de repente não querer comer. E, portanto, às vezes é muito importante que os pais estejam atentos, porque, sim senhor, os miúdos são muito resilientes, arranjam maneira de se reinventar e reestruturar no seio das novas famílias, mas é muito importante estar atento aos pequenos sinais e perceber quando é que podemos e devemos ajudar. Faz sentido uma família ficar junta
para o bem-estar da criança, mesmo que já não exista laço afetivo, o amor entre o casal? Não, por uma questão muito premente, porque se o casal não estiver bem, o filho também não vai estar. E o filho vai sentir... Eu costumo dizer que isto é verdade desde a barriga da mãe e desde o colo e desde sempre. Eles sentem tudo o que nós passamos. Se nós estamos ansiosos, se nós estamos nervosos, se nós estamos contentes, se nós estamos felizes. Às vezes os pais, quando vão à urgência, por exemplo, um filho tem que ser picado, a ansiedade do pai é de tal ordem que o miúdo está a chorar e ainda nada aconteceu. E nós vemos mesmo que faz muita diferença. Uma mãe calma e uma mãe que está muito ansiosa vai correr muito melhor quando a mãe está tranquila. E isto é verdade exatamente na relação entre um casal. E se um casal não tem uma relação mantida, não faz sentido mantê-la por causa de um filho. Porque o filho vai se reorganizar e vai se reestruturar e vai perceber que os pais vão amá-lo incondicionalmente, independentemente de já não se amarem um ao outro. Vou dizer uma coisa, eu quando os meus pais divorciaram-se, foi das coisas mais agressivas para a minha estrutura emocional. Não é? Custou-me imenso no dia em que fui comunicado que eles iam se separar. Não é? Bom, tem-se falado muito sobre o processo vacinal, começou no Covid, e há muitos pais que assumem que não querem vacinar os filhos. Faz sentido não vacinar os filhos? De todo, não é? Eu sou pró-vacinas, claro, dentro, como eu costumo explicar aos pais às vezes na consulta, que é dentro de determinados limites, não é para dar todas as vacinas e mais algumas, é para cumprir o nosso Plano Nacional de Vacinação e depois dar pontualmente algumas extraplano que nos vão garantir alguma proteção. As vacinas foram alvo de imensas fake news, imensos estudos que não foram reais, imensos que ligaram ao autismo, que ligaram a intoxicações, que ligaram a, enfim, toda uma série de situações que na verdade não têm grande fundamento científico. E os pais questionam muito isso, e é verdade, e eu estou lá, e eu digo sempre, eu estou aqui para tirar as dúvidas. Se eu defendo vacinas, em absoluto, se eu sigo crianças que não querem ser vacinadas, com muita dificuldade, porque para mim é uma coisa fundamental, é quase como uma arma fantástica que nós temos para nos proteger a cada um de nós, individualmente, e como um todo, porque a vacina funciona assim, e só faz sentido se nós pensarmos que a nossa liberdade termina quando acaba a do outro, não é? Portanto, esta fronteira entre a nossa e a do outro, muitas das vezes nós estamos a tomar uma decisão nossa, não vamos vacinar o nosso filho, mas esquecemos que ao fazer isso, estamos a pôr a vida, não é? No fundo, de todos os outros em risco. E, portanto, agora estamos quase na Semana Europeia da Vacinação, vacinar é fundamental. Aquilo que proponho agora é um jogo de palavras, é um ping-pong. Vou propor 2 conceitos, dos 2 a Inês escolhe um deles, pode escolher os 2, pode inventar um terceiro ou não responder. Vamos jogar? Bora, vamos lá. Crianças ativas ou paradas? Ativas, adoro. Pais muito preocupados ou os desligados? Muito preocupados. Os birrentos ou os tranquilos? Os 2. Começar a andar cedo ou isso não tem importância nenhuma? Não tem importância nenhuma, desde tudo o resto esteja bem. Chuchar o dedo ou uma xuxa? Os 2, depende da criança. Distrair os filhos em frente à televisão ou em atividades em conjunto? Atividades em conjunto, tempo útil. Mimar com doces ou com festas? Com festas, muito mimo, muito colinho. Reconhecimento da crítica ou dos seus seguidores? Ambos, porque é tão importante sentir que quem está do lado de lá e que eu vejo e acompanho a crescer me reconhece, como os meus pares me validam do ponto de vista científico. Esquerda ou direita? Meio. Ping ou pong? Ping-pong. Como é que se chega ao Instagram? Como é que se chama? Vamos dizer direitinho para as pessoas. Certíssimo. Então, as pessoas podem aceder a O Mundo da Pediatria e existe o blog, que é mesmo omundodapediatria.com, e conseguem aceder diretamente, e lá tem os links logo para as páginas, quer do Facebook, quer do Instagram. Para quem só tiver a rede social diretamente, pode pôr a pesquisa, se for no Instagram, _Mundo da Pediatria, e se for no Facebook, Mundo da Pediatria. Inês Marques, muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada, Boa tarde.